Boa tarde, gente! Mais uma semana chegando ao fim, mais uma live, nosso encontro marcado de sexta-feira. Sexta-feira ao meio-dia, tô sempre aqui com vocês. O pessoal já tá entrando. Gente, tem que compartilhar com vocês, que eu tô tão orgulhosa do nosso curso de Praxis, que vai acontecer agora em dezembro. Já temos muitas inscrições e as inscrições continuam abertas. E quem quiser dar uma olhadinha no conteúdo programático, entra ali no link da nossa bio, confere lá todo o conteúdo, tem todos os módulos descritos, todos os bônus. Então quem ainda não fez a inscrição, corre lá dar uma olhada. Tô preparando todo o conteúdo com muita dedicação, muito carinho, muita responsabilidade, como sempre. O conteúdo tá quase prontinho, mas tô finalizando aqui alguns detalhes. Falta aí quase um mês ainda pro curso, né? Vai ser do dia 2, 3 e 4 de dezembro. Então quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá no link da nossa bio, dá uma olhadinha nos outros cursos também lá do nosso site. Mas tô muito feliz. Tô muito feliz de ver tantos terapeutas inscritos aí nesse nosso curso novo. Hoje a gente vai fazer a discussão de um caso de uma menina de 9 anos. Esse caso já foi enviado pra gente há algum tempo aqui, conversei com a TO. Até perguntei se ela não queria entrar ao vivo aqui comigo hoje, mas ela falou que não ia poder. Ela já me mandou e eu já conversei um pouco com ela sobre, pra entender um pouco mais o caso. E aí vou dividir isso aqui hoje com vocês. Tá? Que bom ver todo mundo entrando. Vamos lá, então. Vou ler aqui pra vocês o caso, como a gente sempre faz, né? Vou ler o caso e aí, na sequência, a gente vai discutindo os pontos, tá? Então, gente, esse caso é de uma menina de 9 anos que já se mudou muitas vezes de escola, pelas dificuldades de participação e de engajamento. Ela fica inquieta, ela colocou entre aspas aqui, em sala, e nos passeios e em casa também. Ela se machuca muito, quebra as coisas, até mesmo na avaliação ela pisou em um lápis e nem percebeu, depois que olhou e viu que estava quebrado. Tentou juntar várias ideias para usar os equipamentos, mas todas arriscadas demais, e quando caiu, disse que ia tentar de novo e que não queria ajuda. Na verdade, ela não aceita ajuda nenhuma. No SPM, deu tudo muito alterado. No PED também. Principalmente durante a alimentação. Derruba a comida e líquidos ainda. Não usa garfo e faca. No vestuário vai bem, consegue amarrar cadarço. Demorou demais para perceber que tinha um adesivo colado nela. Para mexer com a moeba, quase espalhou no corpo todo e não conseguiu fazer nada criativo. Só ficava enrolando no braço e se eu deixasse, ela ficaria ali a sessão toda assim. Foi mega resistente em fazer observações no desempenho motor, imitação, pulo sincronizado, ficar em extensão, ações projetadas com a bola. Eu tive que fazer um combinado, que ela colocou entre aspas, porque eu já tinha tentado de tudo que fosse lúdico e ela era resistente. A mãe tem passado ela desde novinha em psiquiatra porque acha que a criança é traumatizada por ter vivenciado muitas brigas dos pais e por sofrer bullying na escola. Acha que não aceita ajuda para nada por conta de uma questão emocional. Essa é a opinião da mãe. Não consegue fazer as coisas simples e andar de bicicleta consegue. A mãe disse que a psiquiatra trocou vários remédios. É uma criança, pelo que ela relatou ali, que já foi bastante medicada. E agora o último diagnóstico foi de bipolaridade. A dúvida da colega que mandou esse caso aqui pra gente é se ela tem dispraxia por não ter tanta noção corporal, tem problemas de participar das atividades na escola, é rígida quando precisa de ajuda, não consegue até mesmo, segundo ela, colocar uma colher de Nescau dentro de um copo de leite. Mas como que ela amarra o cadarço e anda de bicicleta? Essa é a questão dela. Aí ela colocou um questionamento. Será que as atividades que ela consegue fazer são devido a treino? Então esse que foi o caso que chegou aqui pra gente, essa semana. Inclusive, quem quiser participar, gente, é só mandar o caso pra gente pelo direct, falar, eu quero fazer a discussão de caso na sexta-feira. Manda lá as informações, idade da criança, diagnóstico, as tuas informações da avaliação e as tuas dúvidas que a gente traz pra discussão, tá? Então, bom, a primeira questão que eu penso aqui
pelo que a colega contou aqui pra mim, essa criança ela tem uma história um pouco confusa aí em relação a essa questão de diagnóstico médico, tá? Então, ao que me parece, tá? Isso foi a impressão que eu tive, tá? Ao que me parece, ela não tem um acompanhamento bem certo e um diagnóstico bem certo. E eu acho que é nosso papel também orientar essa família no sentido de, olha, vamos tentar fazer um segmento, né, bem correto dessa parte médica pra gente chegar em um diagnóstico, pra gente, né, investigar, às vezes não se chega em um diagnóstico em pouco tempo, mas vamos investigar isso de fato pra gente descobrir o que tem por trás de todo esse comportamento, de toda essa dificuldade, de toda essa dificuldade de engajamento e de participação, inclusive, que ela tem. Pode ter algum diagnóstico em relação a isso. E pelo que eu senti ali, é uma coisa meio turbulenta, não tem uma certeza, tá, em relação a isso. Então, isso eu acho uma coisa que, né, às vezes a gente até orienta a família, olha, se vocês não estão seguros, busquem uma outra opinião, então, de um outro médico, né? Enfim, investiguem, porque isso é importante. Outra questão, não sei se já foi feito ou não, que eu penso que seria interessante, seria fazer uma investigação genética, tá? Porque assim, quando ela me coloca ali que essa criança não consegue nem colocar uma colher de Nescau dentro de um copo, isso me chama bastante atenção. Então, eu pensaria, né, em investigações, fazer exame de imagem, fazer todas essas investigações para ver se não existe nada, nenhuma alteração ali orgânica, né, nada que justifique essas dificuldades dela ali, uma lesão cerebral, qualquer coisa, né, que às vezes passa despercebido aí, ou se não tem de fato uma questão genética que interfira nessa questão de desempenho motor. Existem questões genéticas, inclusive, que interferem na praxis, né? Então, eu acho que seria interessante descartar isso, tá? Acho que isso é uma coisa que é importante quando a gente trabalha. Ah, mas vai mudar o trabalho que eu vou fazer? Muitas vezes não vai mudar. Mas você muitas vezes vai ter uma compreensão melhor de qual é o limite da sua intervenção também. Então, se eu estou trabalhando com uma criança que só tem uma disfunção de integração sensorial, eu vou alcançar talvez até aqui. E se eu tenho uma criança que tem alguma comorbidade, talvez eu vá alcançar outra coisa. Ou eu vá pensar de que, olha, como ela tem essa comorbidade, eu tô vendo que a evolução não tá caminhando muito bem, eu vou pensar em adaptações, vou pensar em outras estratégias, porque essa parte de aprendizagem motora tá difícil, se justifica pelo quadro que a criança tem. Então, isso é importante da gente saber por conta disso, tá? Aí, os sinais que você coloca aqui, eles são bem característicos de uma dispraxia, né? Então, eu vou relembrar aqui os sinais para vocês. Ela coloca dificuldade de participação e engajamento em casa, na escola, em vários ambientes, se machuca muito, quebra as coisas, falou que na avaliação ela pisou num lápis, quebrou e nem percebeu, junta várias ideias de equipamentos, mas não são ideias eficientes, derruba comida e líquido, não usa garfo e faca, demorou quando ela colocou um adesivo, né, em relação à percepção ali, tátil, que pode ser uma coisa correlacionada com a disfunção de praxis. Ela falou que deu uma moeba e a menina, enfim, ficou fazendo só a mesma coisa, parece que não conseguiu expandir o repertório e por ela ficaria ali mesmo, né? Não é o que a gente espera de uma criança de 9 anos. Resistente em fazer observações do desempenho motor. Outra coisa que ela trouxe foi a questão de bullying, né, na escola, e essa resistência em participação. Essa questão de bullying muitas vezes está associada a um pobre desempenho motor da criança. Ontem mesmo eu estava lendo um estudo que estava falando sobre isso, né, dessa questão do quanto essas crianças elas acabam tendo problemas de autoestima e até muitas vezes ansiedade e depressão por conta dessas questões de participação social, assim, né? Então, essa criança, ela sofre bullying na escola, ela começa a se comparar e percebe que o desempenho dela é muito inferior, e aí vem toda essa questão de sentimento de incompetência, de autoestima, enfim, que é bem complicado também. Então, aqui, vários sinais que você colocou teriam, sim, relação com a dificuldade de praxis, tá? Mas o que é importante a gente pensar aqui? Se a gente simplesmente bate o olho, no caso ali, e pensa assim, essa criança tem dificuldade de usar garfo e faca, tem todas essas dificuldades que a gente listou ali, ela tem um problema de praxis. A gente tem que lembrar que a praxis, ela se refere a esse processo cognitivo que a criança faz antes da execução motora. Então, se a gente só olhar para isso, a gente só está olhando para a execução motora da criança, tá? E essa execução, ela pode ser afetada também por um problema de habilidades motoras. Tá? Então, é importante a gente conseguir fazer essa diferenciação. Ela não consegue, de fato, por uma dificuldade de habilidade, ou ela não consegue porque ela tem um problema de praxis, ela tem um problema nesses processos cognitivos que mediam as ações motoras e a relação dela com o ambiente e com o uso de objetos.
E aí, como que a gente faz isso, né? Como que a gente vai pensar nisso? É muito importante você observar se essa criança tem estratégia. A praxis tem muita relação com isso, com estratégia. Então, quando uma coisa não dá certo ali, pela ação motora dela, que provavelmente é ruim, né? Pelo que você descreveu. Ela é uma criança que tem estratégias, ela entende como as coisas funcionam e tenta resolver? Ou é aquela criança que realmente você observa que ela não tem um bom conhecimento do corpo, das possibilidades de ações motoras que ela pode fazer e do uso do ambiente, dos affordances, né? Que a gente chama também da questão de possibilidades e o quanto esse ambiente convida ela a fazer coisas. Então, isso tudo você tem que tentar observar na sua avaliação para chegar à conclusão se de fato tem um problema de praxis envolvido ou se é uma questão mais relacionada à aprendizagem de habilidades motoras, tá? Pela sua descrição, acho que tem forte chance, sim, de ser um problema de praxis, até por toda essa questão que você coloca ali em relação a comportamento, né? Que tá muito relacionado com a praxis também, esse sentimento que ela tem ali, pelo visto, de fracasso, né, para algumas coisas, e esses comportamentos inadequados que aparecem, tá? Tem minhas anotações aqui, deixa eu só bater o olho e ver se eu falei tudo que eu queria falar ali. Certo. E aí, outra coisa que eu considero importante aqui, tá? Você falou de várias atividades ali, por exemplo, essa questão dela não colocar o Nescau no copo, né? Não conseguir colocar o Nescau com a colher, não comer de garfo e faca, etc. Uma coisa que eu queria saber de você, acho que você não tá aqui no chat, mas se tiver pode responder. Você observou essa criança fazendo essas atividades ou você tá se baseando no relato da família? Isso é outra coisa muito importante, gente, porque o que acontece? Ela aplicou a PED ali, né? Provavelmente ela questionou várias coisas ali em relação às atividades de vida diária, que é um dos domínios da PED. Mas você observou essa criança fazendo? Isso é muito importante, porque tem alguns pontos pra gente considerar. Primeiro, muitas vezes a família não dá oportunidade da criança fazer. Eu não estou dizendo que uma criança de 9 anos não saberia colocar um Nescau num copo simplesmente porque ela nunca teve oportunidade, tá? É uma atividade muito simples, muito fácil. Mas eu acho que é importante, nesse contexto todo, a gente considerar isso, tá? Se a família dá essa oportunidade para a criança fazer ou não. Se essa criança tem interesse em fazer essas atividades ou não. E também a questão é muito importante quando a gente desconfia de um problema de praxis, a gente observar a criança fazendo atividade. Por quê? Porque é nesse momento que a gente observa se a criança tem estratégia para resolver as coisas. Então, um exemplo. Você colocou ali que essa criança ela amarra o cadarço, tá? Uma criança com problema de praxis, quando ela tá amarrando o cadarço e alguma coisa dá errada, o que ela faz geralmente? Ela começa do começo. Ela não sabe refazer aquilo ali e pensar em uma estratégia para terminar daquele jeito. Opa, deu errado aqui, mas eu posso fazer de outro jeito. Não, deu errado, eu simplesmente desmancho tudo e começo tudo. Começo do começo. Tá? Então isso é uma observação muito importante. Quando a gente está trabalhando com crianças, está observando crianças que a gente desconfia de dispraxia. Tá? Porque a praxis está justamente nisso, em você conseguir elaborar estratégias para resolver situações. Tá? E isso, lógico, é com base nas ações do teu corpo, nos conceitos que a gente tem do ambiente, que a gente utiliza essas estratégias. Então, se você fala que ela amarra, ok, mas como que ela amarra? Se acontece algum imprevisto ali, ela resolve ou não? Tá? Então, isso também tem a ver. Não significa que ela amarra, a praxis não é ruim. Não. Aí, outra coisa que a gente tem que considerar nesse caso, ela tem 9 anos. Uma criança por volta ali de 5 anos e meio, 6 anos, 7 anos, né, nessa média, dependendo das oportunidades ali que a criança tem, ela aprende a amarrar um cadarço. Ela tá com 9. Quando que ela aprendeu a amarrar esse cadarço? A que custo foi essa aprendizagem? Tá? Porque uma criança com dispraxia, você repetindo muitas vezes, ela vai aprender a fazer. A questão está, o custo disso, o desgaste que essa criança tem para a aprendizagem, ele é muito grande, geralmente, tá? É cansativo para essa criança fazer esse treino e conseguir atingir essas habilidades. E a gente não vê uma generalização, tá? Ela aprende uma habilidade específica. Por isso que esse processo é tão custoso para essa criança com dispraxia, porque tudo ela tem que aprender a fazer especificamente. Ela não consegue generalizar as habilidades ali para outras tarefas, muitas vezes, tá? Então tem essas observações em relação ao cadarço. Em relação ao pedalar, você falou que ela anda de bicicleta, mesma questão. Às vezes é uma atividade que é motivadora, que a criança quer fazer, tá? Outra coisa uma criança por volta dos 3 anos, ela aprende a pedalar. Ela está com 9 anos, tá? Então ela já teve 6 anos, além, mais ou menos, do que é a média das crianças aí, por volta de 3 anos, 3 anos e meio, para aprender a pedalar. Como será que está
pensava essa questão lá quando ela tinha 3 anos? Será que ela tinha alguma noção do que se fazia com uma bicicleta quando ela tinha 3 anos? Será que ela tinha alguma noção de como posicionar o corpo dela e como impulsionar nessa época? Tá, então isso é outra coisa para você observar, que às vezes foi com muita repetição ali, um processo muito custoso e essa criança aprendeu. Lembrando que para aprender ela exige praxis dela, e por isso que é tão custoso. Mas uma vez automatizado, ela não precisa mais de praxis agora para pedalar. Ela já adquiriu essa habilidade. É a menos que exista uma mudança muito grande aí nesse processo. Uma bicicleta super diferente, uma coisa super nova que precisa fazer de um jeito absurdamente diferente. Aí vai exigir um plano motor dela. Mas se tratando de bicicletas, acredito que seja, né, seja aí meio que o padrão. Então, isso não requer mais praxis dela agora, tá? Então, pense nisso também. E aí, pense muito nessa questão da idade, tá? Porque às vezes a gente olha uma habilidade e fala, nossa, mas se ela tivesse problema de praxis, ela não andaria de bicicleta. Mas ela tem 9 anos. Ela é uma criança que já tinha que ter aprendido e ter dominado isso há muito tempo. E aí, como que é esse pedalar? Ela tem uma sequência fluida de movimento? Né? Tem várias coisas para você observar em relação à qualidade, né? Porque quando a gente pensa nas crianças com dispraxia, a gente não se limita muito a essa questão do faz ou não faz. Tem muitas crianças com dispraxia que fazem muitas coisas, mas como essa criança faz? Qual que é a qualidade da ação que ela desempenha? Isso está adequado para o que é esperado para a faixa etária? Então, come sozinho? Come, mas meleca a roupa inteira. Derruba mais comida no chão do que come. Entendeu? Então, muitas vezes também tem essa questão pra gente colocar na nossa avaliação, na nossa anamnese, na nossa conversa com a família, né? De qual que é a qualidade disso que é feito, tá? Eu até uma vez, eu atendi um caso que eu acho que quem já fez curso comigo já deve ter escutado esse caso, que sabe que eu gosto de contar os causos aí. De uma criança que me marcou muito, assim. Era um menino típico e ele tinha 9 anos. E durante a anamnese, ficou muito marcado pra mim essa questão da qualidade do desempenho. Por quê? A família, a mãe em especial, ela estava horrorizada com o desempenho da criança. Então ele tinha uma irmã mais nova e a mãe dizia assim, eu perguntava, né? Ele come sozinho? Come. Mas é horrível, ela dizia pra mim. É horrível, é um negócio horrível de se ver. Porque ele derruba, parece que ele não percebe. Ele limpa a mão na roupa, ele passa a mão na boca, ele come, mas é horroroso. Aí, beleza, pegava mais informações ali qualitativas sobre a atividade. Ele se veste sozinho? Veste, mas é horrível, ela dizia pra mim. Ela tava horrorizada, ela dizia pra mim, é horrível. A roupa fica enrolada, ele coloca ao contrário, ele não percebe, ele não liga. Se botar uma roupa suja, ele nem liga. Então, assim, isso me marcou muito em relação a esse aspecto qualidade do desempenho. Ele conseguia fazer. Mas além dessa descrição dela de ser horrível, ele demorava mais tempo. Se surgisse uma coisa diferente, ele já não sabia resolver, já precisava de ajuda. Entendem? Então, se a gente tiver essa visão só do faz ou não faz, a gente está reduzindo essa questão da praxis à habilidade motora. Consegue fazer ou não consegue fazer? Tá, mas não é só isso, a praxis vai além disso, é muito mais relacionada a esse processo cognitivo, de correção de ações, de achar estratégias no ambiente ou com o seu próprio corpo, tá? Então pense nisso. Aí você coloca ali no final, eu fico em dúvida porque assim, uma criança com dispraxia faria isso? Né? Faria isso de amarrar um cadarço? Faria isso de andar de bicicleta? E aí essa questão que a gente já foi discutindo aqui, que eu coloquei, né? O fato dela fazer não significa que ela não tem uma dispraxia. Você tem que analisar todos esses aspectos qualitativos e olhar esse entorno, né? Porque se você for pensar ali, ok, ela anda de bicicleta e amarra o cadarço, mas olha a quantidade de coisas que essa criança não faz, aparentemente, e que te levam a pensar numa dispraxia. Então, muitas vezes, né, gente, a criança, ela não é aquela criança do livro ali, da caixinha, né, que você olha e tá tudo quadradinho, é a criança do livro. Muitas vezes não, tá? Então, às vezes, é como a gente falou, essas atividades, elas dependem de oportunidade, elas dependem de interesse, elas dependem até dessas condições da criança, do quanto a criança tolera a frustração para repetir várias vezes ou não. Então, tem muitas variáveis envolvidas. Então, quando a gente bate o olho e vê, dispraxia, mas amarra cadarço, fazer isso não combina. Não combina, mas será que não combina? Tem todo um contexto ali pra gente avaliar e eu acho que é pra esse contexto que de repente você tem que abrir um pouquinho mais o olhar e pensar, né, o que será que aconteceu para essa criança conseguir realizar essas duas atividades? Será que todo esse restante ali que sobrou não combina muito bem com uma dispraxia?
tá? Então pense isso. E claro, né, você colocou ali as provas motoras, a questão de colocar adesivo ela não perceber. Avalie essa base sensorial também, né? Se a gente for pensar no caso dela ali, vai meio pra quê? Parece pra uma somatodispraxia, né? Assim, né? Um palpite, tá, gente? Jamais teria como fechar um diagnóstico assim. Mas a descrição que você coloca ali me parece caminhar para uma somatodispraxia. Então, se a gente for pensar na somatodispraxia, qual seria a base? Somatosensorial e vestibular, tá? Então, o que ela tem de problema somatosensorial e vestibular ali que possa te levar para esse raciocínio? O que você observa? Tem pobre controle postural? Tem problema de coordenação motora bilateral? Tem problema nas ações projetadas no tempo e no espaço? Tem dificuldade de controle de esquema corporal? Tem dificuldade de feedback? O que você observa? Sequenciamento motor? Extensão contra a gravidade? Flexão? Tem um monte de sinais ali que te ajudariam a apoiar esse diagnóstico com uma base sensorial. E aí, se você também está bem apoiada nessa base, o fato dela conseguir andar de bicicleta ou amarrar um cadarço, às vezes se torna até irrelevante, perto de todos esses dados que você conseguiu coletar e que te levam, sim, a pensar que ela tem um problema relacionado à praxis, tá bom? Então, pense nisso. Outra coisa também, uma última coisa que eu acho importante, é pensar no acompanhamento dessa criança com uma equipe multidisciplinar. Não sei se isso já é feito ou não, né? Mas eu acho que um psicólogo, nesse caso, seria muito interessante por conta até dessa rigidez e dessa questão, provavelmente, de autoestima ali também, que já está sendo afetada, né? Você faz menção ali a bullying na escola, né? Essa coisa de ser muito resistente, de não querer ajuda. Isso mostra uma percepção da criança ali em relação a uma autocrítica mesmo, a esse sentimento de incompetência, de eu não consigo fazer, que pega muito forte, principalmente ali na época da adolescência. Os estudos que falam sobre essa questão de dificuldades motoras na vida adulta, os estudos são mais relacionados ao TDC especificamente, colocam essas questões de ansiedade, de depressão, de sentimento de insuficiência, de incompetência. Então isso é uma coisa que a gente é muito importante a gente trabalhar em conjunto com outros profissionais que estejam mais focados nessas questões emocionais mesmo, que permeiam essas dificuldades motoras da criança, né? A gente sabe que isso é muito forte, principalmente na escola, né? O sentimento de diferença, muitas vezes, para essas crianças, mesmo sem ter um diagnóstico médico estabelecido, muitas vezes, ele pega muito forte, né? Essa questão de comparação mesmo, tá bom? Então, acho que é uma coisa importante para você amparar essa família também nesse sentido, tá certo? Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Se quiser, pode mandar aqui pra mim no chat. Vou repetir pra quem não tava bem no comecinho, as inscrições pro curso de Praxis continuam abertas, gente. Quem quiser conferir o conteúdo programático, entra no link da nossa bio, tá bom? As inscrições ainda estão lá e o nosso curso vai acontecer ao vivo nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. E a gravação vai ficar disponível por 1 ano para quem fizer a compra a partir de agora, tá certo? Eu agradeço muito a companhia de vocês e mais essa sexta-feira. Semana que vem a gente já tem discussão de casos de novo. Nada, Ana Cláudia? Tá agradecendo ali. Semana que vem a gente tem discussão de caso de novo. Já separei o caso clínico aqui que foi enviado pra gente. Quem quiser participar, só mandar lá no direct pra gente, que a gente separa o caso e coloca na filinha aqui pra gente fazer a discussão, tá bom? Ó, a menina disse que já fez a inscrição. A Ana Cláudia também. Gente, tem muita gente inscrita. Eu tô muito feliz, eu tô com muito medo, porque eu sou medrosa pra essas coisas. Obrigada, Fernanda. Tchau, gente. Bom final de semana pra vocês. Até semana que vem.